Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Que é Karen, eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre gestão de escritório, para deixar essa aula aqui gravada em anexo, né, ao nosso e-book aí sobre como iniciar na advocacia, né? E hoje a gente vai bater um papo aqui sobre a gestão de escritório. Vamos passar aqui, né? Primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês, né? Eu sou Karen, meu nome é Karen, eu sou advogada desde 2011, gente. Sim, já vai fazer 11 anos de profissão. Atualmente eu sou especialista em direito previdenciário, é a minha área de especialidade, né? E eu estou com meu escritório próprio desde 2019. Sou também mãe do Enzo e da Helena, e esposa do Cássio. Por que eu coloquei aqui a minha família? Gente, eu comecei a estudar a gestão de escritório justamente por causa da demanda da mulher, dos filhos, a maternidade vai chegando, a gente precisa ter organização do nosso tempo e, obviamente, também para maximizar os nossos resultados, né? Organizar nossas tarefas e ter mais resultado na nossa vida profissional. E é por isso que eu comecei a investir o meu tempo em estudar sobre como gerir a minha advocacia. Por que a gente está falando hoje sobre gestão de escritório? Bom, vocês precisam ter em mente, né, aqui, a dinâmica da advocacia. Eu costumo falar aqui com o pessoal que os ensinamentos da faculdade, eles não são suficientes para se manter na advocacia. Porque você vai, né, na faculdade a gente estuda lei, a gente estuda processo, entendimentos, doutrinadores, mas é preciso entender a advocacia no seu aspecto, né, empresarial, porque sim, é uma profissão, é uma empresa, você tem que entender a dinâmica e o funcionamento dessa profissão. E com isso, você vai evitar erros primários, que é o que mais acontece hoje, né? Você vai entender técnicas de empreendedorismo que devem ser aplicadas aí no seu dia a dia. E qual que é o resultado que você vai ter com essa situação? Você vai, né, com certeza, impulsionar os seus resultados, né? Você vai gerir melhor o seu tempo, vai melhorar a qualidade de vida, vai conseguir prospectar e analisar, né, sobre ter clientes, novos clientes, se está tendo uma prospecção correta, como que está o seu financeiro, inclusive com isso ter a possibilidade de fazer investimentos, e óbvio que tudo isso vai fazer você se crescer profissionalmente e ficar melhor colocado no mercado de trabalho. Aqui eu trouxe para vocês os pilares da gestão do escritório. E sim, mesmo que você trabalhe sozinho, como eu, seja um profissional autônomo, né? Esteja aí galgando o escritório com parcerias, ou se você nem entende, está ainda começando, cara, estou mega perdido, não faço ideia de como é o dia a dia da advocacia. Mesmo que você seja essa pessoa, você vai ter que entender que durante a sua vida profissional, tudo vai estar baseado nesses 8 pilares. E aí eu falo aqui, né, a gente tem o pilar, né, das nossas habilidades e o pilar organizacional. Quando a gente fala em habilidades, a gente vai estar sempre falando em comunicação. O advogado tem que ser excelente na parte de comunicação, né? Ele tem que falar, ele tem que se posicionar sempre. A advocacia, ela também vai exigir do profissional a atualização constante, né? A gente tem aí um universo, inúmeras leis, inúmeras jurisprudências, então exige um estudo constante. Também é necessário a definição de uma área de especialidade. E aí eu gosto sempre de fazer um parágrafo, né? Um parêntese, na verdade, aqui. Se você está com um problema de queda de cabelo, tu não vai procurar um ortopedista, não é? Na advocacia é a mesma dinâmica, né? Então, você não pode confiar um processo criminal a um advogado que trabalha essencialmente na área trabalhista, tendo em vista que são universos totalmente distintos. E você também precisa passar a segurança para o teu cliente de que vai estar trabalhando e garantindo os resultados e fazendo tudo que é possível. Então, ter uma área de especialidade é, sim,
muito importante para o advogado. E aqui também, eu vou falar depois, mais à frente um pouco, sobre as possibilidades, como que você pode trabalhar para poder viabilizar o seu crescimento. Dentro dos pilares de organização, a gente vai falar que, eu falo sempre que é indispensável você realizar o controle de agenda, sim, controlar tudo que você faz, a agenda, o teu dia a dia, realizar o controle dos processos em trâmites, dos serviços, se a sua área faz, né, serviço extrajudicial, o controle financeiro, inclusive ter um controle e a organização da sua carteira de clientes. E aqui, olha, poucos profissionais fazem isso, tá? Vamos passar aqui. E aí, né, agora quando a gente fala sobre a comunicação, sobre você, né, estar, ser claro no mercado, se posicionar, né? Como que faz? Sempre falo assim, o pessoal reclama muito, comecei na advocacia, não tem clientes. E aí, seus contatos pessoais sabem que agora você está divulgando? Seus familiares sabem? Seus amigos sabem que agora você pode trabalhar com isso? E quando você está falando isso e fala para essas pessoas, usa aí do seu marketing, do marketing digital, quando você usa das suas redes sociais, tem site, as pessoas procuram, isso vai fazer você se tornar conhecido. Muitas vezes ele se habilita, pega a carteira da ordem e paralisa. Espera que alguém vai procurar e ninguém aparece, porque as pessoas simplesmente não sabem, entendeu? E aí você precisa ter essa clareza na comunicação. Primeiro, para poder atrair os clientes até você, e depois você vai precisar também trabalhar essa habilidade no atendimento ao cliente. Você vai precisar trabalhar essa habilidade para realizar uma audiência, uma sustentação oral, para poder posicionar, realizar o seu posicionamento técnico e garantir o resultado nessa causa. Então, a comunicação, ela é indispensável dentro da advocacia. E aí, quando a gente vem aqui quando nós vamos falar em possibilidades, aqui eu vou falar diretamente para você que está começando do zero, tipo, não sei o que vou fazer, né? Como que o advogado vai iniciar? Quais as opções que você tem? Bom, a primeira delas é atuar de maneira autônoma, né? Ser um profissional independente, não ter subordinação a ninguém, ter os seus próprios clientes, tocar nos seus próprios processos. A outra possibilidade é você ser um advogado associado. Geralmente, essa modalidade ela é utilizada por escritórios de grande porte e de médio porte, onde os advogados associados, eles só respondem tecnicamente pelas demandas, eles não têm que se preocupar com a atração de clientes, nem com o financeiro, muitos deles recebem um salário fixo ou um percentual sobre as causas. Na sociedade, você vai ter, né, um outro profissional ou outros, quantos forem interessantes, e vão partilhar, vão estruturar uma empresa, uma sociedade para advogar. Aqui eu gosto sempre de falar de façam um contrato, tenham rateados tudo que deve ser feito e a função de cada profissional nessa sociedade. É necessário estruturar aqui também a área de atuação de cada profissional, e depois a gente vai estar falando aqui das parcerias. A parceria, geralmente, ela está ali coladinha com a advocacia autônoma, então eu tenho uma especialidade, no meu caso, vocês viram, a minha especialidade é previdenciarista. Então, quando me aparece um processo da área criminal ou de uma área de família, o que eu faço? Eu trago um outro profissional para poder trabalhar comigo, porque ele tem a expertise, né? Mas mesmo assim, como é o meu cliente, eu estou envolvido, eu garanto a técnica para o meu cliente, mas eu também mantenho aqui a minha fonte de renda, né? Realizando essas parcerias, eu não dispensei o cliente, e obviamente no futuro, quando esse cliente precisar novamente de um advogado, ele vai me procurar. A área de especialidade, nós já falamos, né? Lá atrás, que é a necessidade de você definir qual área você vai estudar e trabalhar. E a atualização é o estudo constante que a advocacia exige, né? E tanto cobra de nós. Agora, quando nós vamos falar sobre né, os demais pilares aí da advocacia.
sobre a organização. Gente, é indispensável aqui a realização do controle de agenda. E aqui no escritório, a gente divide o controle de agenda em eventos e tarefas. O que são eventos? Evento é tudo aquilo que a gente tem dia e hora marcada e é inadiável. Então, é uma audiência, uma reunião, o atendimento inicial que a gente faz, o agendamento, perícias, tudo isso a gente coloca em eventos. Ou seja, naquele dia, naquele horário, eu tenho que cumprir aquilo. Por outro lado, nós temos as tarefas. O que compreende as tarefas aqui para nós? Um peticionamento, uma diligência de processo no fórum, responder mensagens de cliente, são coisas que eu não preciso ter uma hora definida, mas que eu preciso ter isso controlado e agendado para eu não me esquecer, né? Por exemplo, eu tenho que fazer uma réplica animação. Se eu não anotar, eu tenho a data limite. Aqui, né, nessas situações específicas, eu coloco a data limite, mas eu não agendo essa data como um evento, porque às vezes naquele dia, naquele último dia, se acontecer qualquer imprevisto e eu não conseguir peticionar, vai causar um prejuízo no processo. Então, assim, eu adiciono em tarefas e esse serviço ele pode ser realizado em qualquer dia, em qualquer hora, até aquela data limite, né? Então, é importantíssimo porque você pode causar muitos prejuízos se você não fizer isso. Imagina, perder uma audiência trabalhista, o processo vai ser arquivado e o cliente vai ser condenado em custas. Perdi uma perícia no processo previdenciário. Se você não tiver uma justificativa para isso, o processo também vai ser arquivado. Um agendamento inicial. Foi agendado diversas vezes com o cliente me procurou, eu não consegui. No final, o cliente vai olhar e falar assim, nossa, esse profissional é inacessível, vai procurar outra pessoa. Então, assim, a gente tem a falta do controle, ele pode trazer inúmeros prejuízos. Agora vamos avançar, né? Vamos falar um pouco aqui sobre o controle de processos. E por que eu vou falar sobre o controle de processos? Muita gente pensa assim, Karen, protocolei tantas ações e acabou o serviço. E não, gente, acreditem, isso é só o começo. Na verdade, eu até sempre falo, né? Quando a gente procura o médico ele te atende, né, com horário agendado, e quando o paciente vai embora, o serviço dele acabou, né? O nosso não. Eu demoro entre uma hora e meia para poder fazer um atendimento bem feito, e aí depois que esse cliente vai embora, o meu trabalho só começa, porque aí a gente tem documentos a serem digitalizados, petições a serem construídas, processo a ser protocolado, e não basta só protocolar, porque depois que isso vira um processo, muitas vezes a gente tem que diligenciar, a gente tem que ir no fórum ver se o mandado foi expedido, a gente tem que informar para o cliente o trâmite desse processo, e aqui é bom a gente ter em mente sempre que o cliente ele confiou a nós um problema, ele confiou a nós uma dor, algo que ele não pôde resolver sozinho. Então, é um respeito com essa pessoa manter ele informado sobre essa demanda, sobre o resultado desse processo. A gente precisa sempre fazer isso, né? Então, esse controle, ele é essencial para ter bons resultados. Se o processo ficou muitos meses parado, sem resposta, vá lá, converse com o juiz, fiz um pedido de liminar, tá na mesa do juiz, já tem 30, 40 dias, não tem resposta, vou ter que diligenciar, vou ter que ligar. E é bom para o cliente, é bom para você, porque vai aumentar os seus resultados. E outra coisa, você vai ter uma indicação no futuro, ou seja, o controle de processos é essencial na advocacia. Agora aqui eu vou falar com vocês sobre o controle financeiro. E aqui eu sempre brinco também, gente. Se você fez direito achando que ia fugir da matemática, te peguei. Sim, não foge da matemática. Nem na nossa área de especialização. Se você vai fazer uma petição inicial, você está trabalhando com isso, sempre vai ter matemática. Se eu estou lá trabalhando nos meus benefícios previdenciários,
eu tenho que ter o cuidado de ver o valor da causa, de quantos meses de salário, se a gente está falando numa ação de divórcio, tem os bens que envolvem o patrimônio do casal, isso envolve soma e divisão, tem o pedido de alimentos. Hoje eu brinco que eu não sei qual área da advocacia que não exige matemática, nunca achei. Porque se partir para o criminal, você vai precisar saber somar a pena e seguir todas as regras, então não existe. E da mesma forma, quando a gente transporta isso para cá, para a nossa gestão, para você se manter no mercado, tem matemática. Você vai precisar realizar o seu controle financeiro. E aqui no controle financeiro, a gente vai, né, realizar ele no nosso âmbito pessoal e no âmbito profissional, realizando, né, obviamente, a organização disso tudo, para você pensar, preciso adquirir um equipamento, preciso comprar um computador, é o momento de montar minha sala própria, consigo ir para o meu escritório, posso me mudar para um ponto melhor? Somente mediante o seu controle financeiro e visualização das suas entradas e saídas que você vai conseguir, né, fazer isso. E aí, uma coisa muitíssimo relevante, principalmente para os profissionais autônomos, é saber separar as contas pessoais das contas profissionais. Ainda que tu não tenha ainda um CNPJ, é super relevante você tratar das suas despesas pessoais numa conta separada. E hoje também a gente tem inúmeras possibilidades aí com os bancos digitais de você gastar, né, fazer as suas despesas de dia a dia pessoal, um lanche, uma pizza, tudo numa conta específica e usar uma outra conta somente para poder tratar honorários, processo, despesa, água, luz, controle do escritório, porque isso vai te dar poder de decisão e decisão com segurança. E aqui eu volto lá ao tema, né, o que não ensinam sobre iniciar na advocacia. Se eu soubesse disso há 11 anos atrás, eu acho que a minha história da advocacia seria diferente. Eu precisei aprender tudo isso que eu estou contando para vocês na prática. E, obviamente, que meus resultados demoraram a começar a vir. Então, tudo que eu venho falando aqui é uma construção, eu não vi em um lugar, é uma construção, um diagnóstico desses mais de 10 anos de advocacia. E eu quero compartilhar isso com vocês, porque é algo que eu falo, vale ouro, e a gente não vê. Infelizmente, a nossa classe é muito fechada, né? Não se fala dessas coisas abertamente. A ordem não explica isso, a gente está com um mercado de mais de 1 milhão de advogados, né? Então, a gente precisa ter esse passo a passo e entender sobre isso. E voltando aqui agora para as finanças, então, primeira coisa, vou criar minha conta pessoal. Se possível, né, se você já está num lugar, num momento, recebendo já mais um valor maior, destaque todos os meses um valor de salário e envia para essa conta e faz as suas despesas pessoais lá por essa conta e mantém a conta profissional para as despesas do escritório e aí a cada trimestre ou a cada 6 meses você retira o que sobrar da conta do escritório, caso você não tenha necessidade, não queira fazer um investimento, fale, olha, esse valor está aqui, então tá, agora eu vou fazer uma viagem. Retira da profissional, passa para o pessoal e dá o seu presente, que é o seu êxito por esse trabalho, né? Aqui, nas despesas, né, profissionais, eu vou falar com vocês sobre, né, os pilares que possibilitam esse crescimento. Então, assim, você, dentro da sua expectativa profissional, tenha em mente sempre entrada, saída e organização. Isso é o básico da análise das finanças da sua profissão, entendeu? É o básico. O que é a entrada? A entrada, nós vamos estar falando em precificação correta, estude sobre como cobrar adequadamente. Tenha em vista sempre novos clientes, novos serviços, o recebimento dos seus honorários de sucumbência, seus honorários de êxito, honorários iniciais, serviços que você vende. Então, esses são a entrada, é tudo que você ganha.
Saídas são todas as despesas que você tem para poder manter a sua profissão. E aí eu falo sempre que a importância, claro, falo novamente, salário, prolabore, a sua retirada, para separar suas contas pessoais da profissional. Lembra que se você já tem o seu escritório, você tem a despesa de aluguel, de energia, de água, de internet, alguns lugares de condomínio, tem aí os seus impostos, a anuidade da OAB, e é importante aqui, quando você realiza esse controle financeiro, a gente sabe que a nossa profissão ela flutua, então tem meses que a gente ganha mais, que a gente tem mais resultado, que sai a demanda do processo, e tem outros que infelizmente isso não acontece. Então a gente precisa ter esse controle para garantir nos meses de baixa que a gente se mantenha e arque com toda essa parte de infraestrutura, né? Igual eu coloquei ali, gasolina, muitos advogados viajam, fazem audiências fora, papelaria, softwares que a gente usa no nosso dia a dia. Então, tudo isso organizado vai te dar um poder maior de decisão de investir. Agora é hora de ter um estagiário. Olha, eu estou vendo aqui que eu estou tendo mais entradas do que saídas, e eu estou com caixa, né, de tá me sobrando tanto por mês, acho que agora é hora de trazer um estagiário, é hora de trazer um outro advogado para trabalhar. Então, isso vai te dar segurança sem colocar a corda no pescoço. E, infelizmente, a maioria dos advogados, quando chega aqui no controle financeiro, vira uma bagunça e, às vezes, nem consegue dar sequência na profissão. Aqui na minha cidade, por exemplo, nós temos 2 faculdades de Direito. E 2 vezes no ano, já faz bastante tempo que eu moro aqui, e aí eu brinco muito isso, que a cada 6 meses abre as portas e a cada 6 meses fecham portas. Porque os meninos que são recém-formados, muitas vezes eles chamam os amigos, que aí é o maior erro que tem, você pega o seu amigo de faculdade e fala, vamos montar uma sociedade. E aí gastam e depois esses clientes não vêm e tem que fechar o escritório. Então, assim, é preciso estudar sobre uma sociedade, sobre o momento de montar o seu escritório, que hoje a gente tem inúmeras possibilidades, você pode atender na OAB, aqui na nossa subseção tem salas, você pode utilizar de co-work, as cidades maiores têm os co-works, onde os advogados fazem um atendimento, você pode, a depender da área, atender o cliente em casa. Pensa, olha que atendimento personalizado, você está atendendo o cliente na casa dele, leva lá o seu kit de atendimento com a procuração e tudo, e está viabilizando o exercício da sua profissão, entendeu? Aqui, fechando essa parte financeira, né, vamos falar agora sobre a organização. Como se organizar? Tem muita pessoa, eu digo assim, cada pessoa tem uma forma, tem um método próprio de organização. Tem gente que vai fazer tudo isso no papel. Eu, particularmente, amo digital, então eu uso todos os mecanismos digitais disponíveis que facilitem a minha vida. Karen, por que você não faz um papel? Gente, você imagina, se eu usar somente as pastas de papel no escritório, se eu fui no fórum resolver um processo e preciso de uma informação de outro processo, eu tenho que voltar no escritório e voltar no fórum. Então, assim, por exemplo, usar o Google Drive para todas as petições e arquivos me facilita. Onde eu estou, eu olho no celular e vejo o que eu preciso fazer. Então, aqui eu trouxe para vocês os aplicativos que a gente mais usa aqui, e essas versões são versões gratuitas. Então, se você está começando, quer fazer a sua gestão e quer começar da melhor maneira possível, comece utilizando todas as ferramentas disponíveis gratuitamente. Quando chegar o momento que tu já tiver uma quantidade de processos que você já não consegue mais acompanhar, para assim, não, olha, eu, por exemplo, no início, toda sexta-feira eu entrava em todos os processos, e entrava de um a um e atualizava a minha planilha do Excel. Hoje eu já não consigo mais fazer isso, então hoje eu já tenho uma ferramenta paga. Mas você não precisa fazer essa despesa já de início. Você pode controlar a sua agenda através do Google Agenda, que é de graça, está no seu celular, está na tela do seu computador. Você pode guardar os arquivos dos processos, que hoje são, em sua maioria, eletrônicos, dentro do Google Drive.
usar aí seu gestor de tarefas, um Google Keep ou um Trello, para poder organizar suas tarefas. Mas é sempre indispensável se organizar. E aqui eu quero até falar com vocês, eu trouxe para vocês uma estrutura que faz parte de um bônus, que é estruturando a advocacia com Trello. É um bônus que está aqui, que é o meu escritório dentro do Trello. Eu criei uma estrutura para vocês que é completamente adaptável, onde ela tem todos o que é indispensável para o controle. Lá dentro do bônus específico, né, do meu escritório, vocês vão conseguir baixar o material e copiar para, abrindo uma conta no Trello, a organização de vocês. E aqui eu vou mostrar, olha, basicamente, o que nós temos aqui? São quadros, né? Essa é a visão do quadro do Trello. Lembrando que tem uso tanto para desktop quanto para o celular. E aí, cada visão, cada área, né? Eu criei um quadro para vocês. Aqui dentro do quadro Visão Macro, vocês vão ter tudo aquilo que você precisa aprender, que você precisa melhorar. E aí você vai colocar ali, habilidades em desenvolvimento. Estou fazendo um curso de comunicação, tem uma palestra, eu preciso estruturar o que? Vou fazer uma parceria, preciso ter contrato de parceria, vou estruturar em breve, vou criar um contrato, vou colocar aqui. Então, aqui você vai fazer um controle de tudo que você precisa melhorar. A gente tem um outro quadro, que é aqui, olha, o controle de agenda. E aqui é importante lembrar que dentro do Trello tem uma opção onde você cria aqui, né, o controle da sua agenda de tarefas e eventos, e você compartilha, é uma coisa bem simples, é só procurar no Google como você compartilha a tua agenda do Trello com o Google, e ela vai ficar tudo aparecendo no mesmo local, inclusive, entendeu? E aqui você pode organizar as tarefas de semana, o que você tem a fazer, o que está em andamento, o que está concluído, e jogar aqui, ó, todos os seus eventos e abrindo os quadros, né, aqui. Gente, mexam, conheçam, é muito interessante. Dentro aqui de eventos, você pode lançar a data, a hora, e utilizar isso tudo no seu dia a dia, e ter tudo isso num local só, e o melhor, sem custo. Aqui o outro quadro que eu fiz para vocês é a carteira de clientes. É sempre importante saber todo mundo que fechou um contrato com vocês, para que vocês mantenham um contato com essa pessoa, para sobrevindo no futuro uma demanda, vocês possam entrar em contato com essas pessoas. Aqui um exemplo que nós utilizamos foi do FGTS, né? No ano de 2021, quando veio aquela demanda de que julgaria, acabou que depois nem foi julgado, nós entramos em contato com todos os clientes do escritório, informando para vislumbrar se eles tinham interesse em entrar com aquela revisão. E como que a gente faz isso? Porque a gente tem o controle, tem o contato de todo mundo. E aí tem tudo isso aqui organizado, e vocês podem fazer isso também aqui através do Trello. Tem o controle de processos, e aí, a depender, aqui, a princípio eu utilizava o Excel, mas o Excel não é muito intuitivo. Dentro do Trello, eu fiquei uns 2 anos, mais ou menos, usando aqui o Trello. Eu fazia exatamente essa dinâmica aqui, ó, de justiça, né? Qual a competência do processo, o número e o nome do cliente. Abrindo o cartão, eu colocava sempre uma atualização, ou se o cliente me ligava, eu colocava aqui para ter justamente um histórico, né? E é isso que são exatamente essas mesmas coisas que os aplicativos pagos visualizam para vocês. A vantagem lá deles é especialmente fazer o push dos processos, né? A atualização, tipo, não preciso olhar o processo. Mas, enquanto não se tem, são assim, hoje, os mais baratos que tem no mercado aí está em torno de R$160, 180. Então, assim, para quem está começando, às vezes vale a pena investir o seu tempo aqui em algo que seja gratuito, né? Então, vamos lá para o próximo. Aqui a gente faz o controle financeiro. Eu sugiro, e já fiz durante muito tempo também nessa metodologia, entrada, saída e fluxo de caixa,
para depois me possibilitar mês a mês a ver o que sobrou no meu caixa, qual mês ficou negativo, e com isso possibilitar a tomada de decisões, né? Isso aqui, por exemplo, no ano passado, me ajudou a avaliar no caso de mudança do escritório, se era possível me mudar, eu tinha que fazer reforma, e aí eu já tinha uma ideia do que eu tinha e pude, né, me valer desse controle financeiro para decidir se era ou não o momento. Um outro quadro que também está dentro é o quadro do marketing digital. Dentro lá da parte de comunicação que eu falei com vocês, e hoje, né, a advocacia tem utilizado muito as redes digitais para poder fazer a atração de clientes. Obviamente que a gente tem limitações, mas não há limitação em relação a conteúdos informativos, e aqui dentro desse quadro você vai conseguir criar uma rotina para realizar o seu próprio marketing, porque também contratar agência não é barato, né? Mas para quem está começando, ainda dá para poder fazer o seu próprio marketing. Se você gostaria, né, de ter acesso ao meu escritório através do Trello, eu lembro para vocês que tem um bônus aqui. É só vocês entrarem lá e acessar, que o material vai estar disponível para poder baixar todos os quadros dentro da sua conta e fazer todas as alterações que vocês quiserem. E aí, pessoal, é isso. A aula sobre gestão de escritório é essa. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui abaixo para mim a opinião de vocês, se isso te ajudou, ampliou a sua visão em relação à advocacia, ao entendimento da dinâmica dessa profissão. O nosso objetivo aqui não era falar de lei, nem de procedimentos, e sim de que tu entendesse como que é o nosso dia a dia e o que você precisa fazer, além de conhecer a lei material e processual, ok? Então, ó, tchau, tchau.